Grande momento! Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Eu acho que a gente já fez uns 2 vídeos falando sobre Sai de Baixo aqui no canal, mas nunca um com a thumb de Sai de Baixo. A gente falou de Sai de Baixo quando a gente fez a retrospectiva de 1996, mas eu acho que quem já acompanha a Linhagem Geek sabe que um dos amores da nossa vida e uma das séries, uma das obras audiovisuais que moldaram o nosso caráter e o nosso senso de humor se chama Sai de Baixo. Engraçado que eu tenho várias lembranças junto com o André de Sai de Baixo, começando ali em 1996, e Sai de Baixo quase me levou pro teatro, quase. Só a mamãe Regina que não deixou. Mas a Marisa Hort, ela fez uma declaração que, de certa forma, faz até um certo sentido com o mundo fresco que a gente vive hoje, cheio de milindre e pessoas que são muito frágeis e que não conseguem entender o que é uma piada, o que é uma construção de um personagem engraçado. No vídeo de hoje a gente vai dividir essa informação de que para Marisa Hort, Sai de Baixo, se nascesse hoje, seria cancelado. Excelente, porque nasceu na melhor época. Nasceu na época que as pessoas eram antifrágeis, as pessoas se divertiam, na época que a comédia viveu os seus melhores momentos. Vamos trocar uma ideia sobre isso no vídeo de hoje. Vai ser legal esse vídeo porque eu tenho uma opinião a respeito dessa parte do humor. Se você sabe aquela caneta do MIB, do Homens de Preto, que esquecia? Se você juntasse o Brasil inteiro e colocasse a caneta, todo mundo esquecesse tudo de Sai de Baixo, TV Pirata e o Pânico, esquecesse tudo, hoje, nos dias de hoje, e começasse a repassar, todo mundo ia rir, porque a graça, a construção da piada, claro, algumas piadas estariam mais datadas, numa questão de época, mas teria a graça. A piada atemporal, a atuação, a performance seria engraçada. As pessoas dariam risada praticamente das mesmíssimas coisas, porque ali o objetivo era entreter, era fazer humor de alta qualidade. Se eu não me engano, o Miguel Falabella, em determinado momento, aliás, elenco do Sai de Baixo é vivo hoje, que é Tom Cavalcante, Miguel Falabella e Marisa Hort, infelizmente, sintam-se em casa para participar do Linhagem Cast, vocês vão realizar um sonho nosso. Se vocês que estão assistindo aqui a Linhagem Geek quiserem, cortem este pedaço do vídeo e mandem para Marisa Hort, para Tom Cavalcante e Miguel Falabella. Eu devo muito da minha infância, da minha juventude a estes atores que foram pessoas que mais me fizeram rir na história, e eu classifico Sai de Baixo como a melhor obra de humor e comédia da televisão brasileira. E eu já tive a oportunidade de conhecer o Tom Cavalcante quando ele foi no Pânico, e foi um negócio muito surreal. Pra mim, ver o Tom Cavalcante ali, que a gente gravava no VHS, assim, é um negócio muito bom. Voltando ao raciocínio, o Miguel Falabella, ele já chegou a falar alguma coisa, eu não lembro exatamente o que ele disse, mas era no sentido do que a Marisa Hort disse, do Caco Antibes ou ser cancelado ou não ser muito bem aceito. Miguelão, seria, e seria muito. Seria fácil. Aliás, só pra você ter uma ideia, tem um monte de humorista de stand-up que tem esse tema de pobre, que fala de pobre. Um monte. Tanto humorista masculino, quanto homem, quanto mulher. Fala bastante dessa pauta. Só que na minha humildíssima opinião, ninguém fez com tanta maestria como o Miguel Falabella, e é por isso que Caco Antibes virou uma lenda. E daqui a pouco, eles sempre revivem um corte ali do Caco. Isso vai acontecer sempre porque era muito bom. Eu tenho horror a pobre. Uma das frases mais incríveis e mais benditas por Miguel Falabella na história do teatro. Vamos conversar um pouquinho mais, vamos trazer essa declaração da Marisa Hort. Não tem como não se emocionar e ficar feliz quando a gente fala de Sai de Baixo. Antes de continuar, eu peço a todos vocês que se inscrevam no canal, dê seu like, ative seu sininho e deixem o seu comentário. Vão na loja da Linhagem, todas as camisetas que usamos estão disponíveis na loja da linhagem.com.br.
E aquela dica importante pra você que precisa de uma renda extra, porque o seu dinheiro acabou, o seu salário é curto, você não vai receber um aumento tão cedo e tá longe de uma promoção. O Tom Dimas é um grande parceiro do canal e também agora patrocinador e desenvolveu inúmeros métodos que vão ajudar você a ganhar dinheiro na internet. O Tom Dimas, ele já ajudou vários inscritos aqui do canal. Faça o seguinte, você não tem nada a perder. Clica no primeiro comentário fixado ou no link na descrição. Você vai cair direto no WhatsApp do Tom Dimas. Troca uma ideia com ele vai te liberar 4 mini cursos gratuitos. Faça, se fizer sentido pra você e se realmente você estiver precisando, siga os métodos do Tom Dimas. Vou aproveitar esse momento aqui, vou dividir uma coisa particular aqui com vocês, porque vocês já estão com a gente já há bastante tempo. Eu e o André, a gente tinha uma coleção de fita VHS de Sai de Baixo. A gente tinha mais de 20 fitas de VHS com episódios de Sai de Baixo gravado. Cabia mais ou menos 6, 7 episódios em cada VHS. Era EP, né? Era um EP. Tinha você mudava uma chavinha quando você comprava uma fita VHS. Você mudava uma chavinha, você podia gravar alguma coisinha no máximo 2h30 com uma qualidade maior, ou você reduzia a qualidade e conseguia gravar mais tempo. Era SP, EP, mas tinha uma que era ultra, que eu esqueci, que era mais longa, assim. E assim, um dos nossos passeios era ir até a lojas americanas e comprar um fardo de fita VHS virgem e chegar pra gravar Sai de Baixo, e a gente escrevia Sai de Baixo 1, Sai de Baixo 2. E a gente gostava de fazer na ordem, né? Fazia... Porque tinha o reprise. Às vezes, quando acabava uma temporada ali na Globo, eles reprisavam. E a gente ia se acertando na VHS. E assim, um dos nossos momentos de entretenimento e de diversão era sentar num final de semana em frente à televisão, colocar a fita e assistir os 7 episódios numa paulada só, comendo traquinas e tomando suco. Então a gente ama Sai de Baixo. Sai de Baixo, pra vocês terem outra noção, galera. Sai de Baixo fez eu escrever 2 peças de teatro pra escola, emulando Sai de Baixo, mudando personagens, mas eu escrevi 2 peças, construí personagens por causa de Sai de Baixo. Miguel Falabella, Tom Cavalcante, Marisa Hort, que ainda estão conosco aqui, seria pra mim uma das maiores emoções poder trazer aqui no Linhagem Cast, conversar sobre cinema e principalmente conversar sobre Sai de Baixo. Mas a gente não pode deixar de mencionar Aracy Balabanian, a Cláudia Gimenez e Márcia Cabrita e o Vavá, que é Luiz Gustavo. Isso. Todos esses fizeram parte da nossa história, da nossa infância. E vamos agora falar sobre a matéria. Desculpa que abri o coração, mas é que realmente eu me emociono quando eu falo de Sai de Baixo, tá? Com toda certeza, diversos programas de humor fizeram parte da vida dos brasileiros, principalmente nos anos 80 e 90. Eu vou fazer outro parênteses aqui, porque aqui a resenha é livre. 80 e 90, se você fizer um exercício de programas, principalmente de comédia, tá? Da Rede Globo, vou me restringir à Rede Globo, você tinha Os Trapalhões, maravilhoso, você tinha Sai de Baixo, TV Pirata, Os Normais, você tinha Zorra Total, que Zorra Total já não sei se era tão 90, se pegou anos 2000, inserido nessas 2 décadas. Depois veio a geração a geração frágil, a geração milindre e a geração militante que enterrou a verdadeira comédia. E hoje temos comediantes perseguidos, comediantes presos, comediante, né? Vamos lá. Um programa que consistia em uma temática muito simples, uma sitcom que na maioria das vezes passa na sala de estar na casa do personagem Vavá. O elenco possuía uma sinergia incrível. Cassandra, interpretada por Aracy Balabanian, infelizmente faleceu em agosto de 2023. Luiz Gustavo deu a vida ao personagem Vavá, que faleceu também. Outra atriz que deixa saudades aos fãs é Márcia Cabrita, que interpretava a Neide. O personagem preferido de muitos era Caco Antibes, interpretado pelo consagrado ator Miguel Falabella, e sua esposa Magda era interpretada por Marisa Hort. E não podemos esquecer do porteiro Ribamar, que foi interpretado por Tom Cavalcante. Deixando também uma menção honrosa, né? Porque a gente teve a Márcia Cabrita entrando logo depois que a Cláudia Gimenez saiu. A Cláudia Gimenez ficou apenas uma temporada
em Sai de Baixo, e logo depois veio a Márcia Cabrita, que assumiu também grandemente, mas, na minha opinião, ninguém superava a Edileuza. Cláudia Gimenez, pra mim, é a mulher mais engraçada que eu já vi na minha vida. Isso eu digo nacionalmente e internacionalmente. Nenhuma mulher fez eu dar mais risada do que a Cláudia Gimenez. Em segundo lugar vinha a Marisa Hort, né? A Marisa Hort era fantástica, né? É que eu acho que na Marisa era um humor diferente, né? É a mesma coisa que você comparar o Miguel com o Tom Cavalcante. Eu acho que a Marisa, era um personagem, né? A Edileuza era muito real, aquele personagem. Era um personagem muito real. Então, parecia pra mim mais natural. Era muito natural. Sim, sim, com certeza, natural, porque a burrice, o grande ponto de destaque da Magda era a sua burrice, Sim. de um nível exagerado. Né? É um nível que você não vê no dia a dia, a burrice da Magda. Faz até um sentido você gostar da Edileuza no fato da realidade, porque a Edileuza realmente... E a Edileuza era mais tapa na cara, né, meu? Exato. Resposta... Não, a cena da Aracy Balabanian sozinha no teatro, né? Na sala, levando uma vassoura, e chega a Cláudia Gimenez e pergunta, vai sair? Cara, pra mim, é fantástico. E é claro que a Marisa Hort também fazia imitação. A imitação do Dirceu, do episódio do Dirceu imitando um personagem. E quando ela fazia o Vavá também, a Marisa Hort era mais humorista que a Cláudia Gimenez. Só que o humor da Cláudia Gimenez é aquele seco. Era aquele seco de fora que ela fazia muito bem. Agora vamos conversar um pouquinho sobre o que a Marisa Hort falou, ó. Ela declarou que nos dias de hoje Sai de Baixo seria impossível. Abre aspas, o Sai de Baixo não seria possível porque não pode. A Magda seria cancelada, mas eu não posso dizer que hoje em dia não existam Cacos e Magdas. Na vida real, eu acho que até tem mais do que na televisão, fecha aspas pra Marisa Hort. Mas é esse a razão do sucesso. Porque muitas pessoas enxergam aqueles personagens... Eu acho que todos os humoristas que criam personagens... Por exemplo, o Mauro Moderado e o Militante, eles existem. Eles existem na realidade. O Chico Anísio, ele já deu diversas entrevistas falando que os personagens dele são inspirados em pessoas reais. E é por isso que você cria a identificação. Ou você conhece uma pessoa como a Aracy, que era a falsa rica. A Cassandra era a pessoa que não aceita descer o degrau, né? O Miguel Falabella, mesma coisa, o cara que tem o rei na barriga, que não gosta de pobre, mas é pobre. Mas o que exaltava isso daí a turminha ia ficar louca no Caco Antibes, que era ele exaltar a sua branquitude. Sim, né? Sim. Ele tava ali no topo da pirâmide escandinavo, né? Sim. Loiro, alto, olhos azuis. Ele sempre trazia isso pra ele, né? E era um negócio que ele falava, como é que pode eu, sendo um loiro alto, não comer pão com manteiga? Então, você tinha os outros personagens, que é a mulher bonita e burra, que é a empregada folgada, a diarista folgada, o porteiro preguiçoso e o Vavá, que era o cara que sustentava tudo aquilo. Era o mais correto. Era o arribo de família. Era o cara que fazia tudo correto e os caras davam golpe. Então, assim, era muito fácil você... Então, ele se tornou o programa da família brasileira porque era muito fácil identificar várias questões de comportamento e de personalidade. E eram muito bem construídos. Assim, foi escolhido a dedo ali, assim, o Sai de Baixo era aquela obra que era um negócio fantástico, muito incrível. Sai de Baixo foi a escolha do sexteto, não tem o sexteto sinistro, é o sexteto perfeito. É isso mesmo. Né? Cada um se complementava, se completava, existia uma química que rondava e era a coisa mais aguardada por nós do domingo. Durante toda a semana a gente só queria saber como que seria o episódio de Sai de Baixo, que começou em 1996 e foi até 2002. Teve um filme, né, em 2019, mas foi bem ruim. O filme é ruim. Bem ruim, eu fiquei bem decepcionado com o filme, bem frustrado, mas isso não apaga. Claro. Eu não sou daquelas pessoas que falam, estragou a minha infância, a obra atual vai apagar a obra antiga. Não vai apagar a obra antiga. Pra mim, até hoje, Sai de Baixo é um dos zeitgeists
da história da televisão mundial, mas de certa forma eu concordo com a Marisa Hort que, primeiro, que Sai de Baixo não passaria nem pelo crivo de um ensaio hoje, por conta da visão de muitos lacradores que estão inseridos dentro da televisão, e o Twitter, essas redes sociais iam muito pra cima, não tinha rede social na época. Então, assim, eu agradeço todo dia a Deus quando eu levanto por ter nascido na década de 80 e ter vivido a verdadeira comédia, que é o que Sai de Baixo fez muito bem. Mas hoje não tem, mas se você for no YouTube, você tem vários episódios completos, acho que na Globoplay tem episódios completos, você pode assistir Sai de Baixo. E mais uma vez, eu estendo aqui oficialmente um convite para Marisa Hort, para o Miguel Falabella e para o Tom Cavalcante virem aqui no Linhagemcast para a gente bater um papo, que seria uma grande emoção para mim conversar com eles e falar muito sobre Sai de Baixo. E uma aula, né? Uma aula de humor, uma aula de comunicação, porque os três são incríveis naquilo que fizeram novela, fizeram o Tom, teve programa de humor ali desde... Participou ali com o Chico Anísio, o Miguel, diretor de novela, roteirista, já fez dublagem também. Mulheres de Areia. Então ele sempre assim, zoava com Mulheres de Areia. Não posso ver uma noiva. Era muito incrível quando tinha algum personagem, algum convidado que ia no Sai de Baixo que teve relação com algum personagem, como o caso da Diná, né? Que ele chegou, assim, eu encontro com ela na sessão da tarde e ela me chama de Diná. Me chama de irmão. Me chama de irmão, Então, assim, fantástico, incrível, marcou época. Muitas pessoas que trabalham no meio da comunicação, que tem lá os seus 30 e poucos aos 40, tiveram a influência de Sai de Baixo com toda certeza, e eu sou um deles. Eu lembro de um episódio de Sai de Baixo que o Caco eles abrem uma Maison Cassandra. Ties Cassandra é o nome do episódio. Que vai a Arlete Salles? Que vai a Angélica. Ah, não! Eles vão sim. Eles vão vender vestido de noiva. Aí Sim. o Caco diz, eu não aguento ver uma noiva, principalmente se for de Copacabana. E ele amassa. Aí ele amassa. É muito idiota. Amassa com raiva. E aí você tinha o Daniel Filho, né? Você tinha o Zé Wilker de diretor. Caçulinha. Jorge Fernandes. Caçulinha na trilha sonora. Caçulinha. Então, assim, era um negócio, era um show. E o nosso sonho era assistir, né? Mas a gente não tinha idade suficiente. E não morava em São Paulo. A gente era de Santos. Então a gente nunca teve a oportunidade de ir ao teatro pra assistir Sai de Baixo. Uma pena. Mas a gente se contenta em ter visto na televisão. Muito bom, senhoras e senhores. Então coloquem aí nos comentários a opinião de vocês. Se Sai de Baixo fosse passar agora, nos tempos atuais, seria cancelado? Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.